Geografia Epistolar. É um livro de cartas, de diferentes cartas, diferentes autorias, diferentes tempos, diferentes memórias, organizado pelo Pedro Rena e o Ulrich Paiva. É um livro publicado pela Surreal Politique Edições, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é interessante porque você pode ler as cartas pulando, saltando, escolhendo, relendo. Então a gente tem, depois do prefácio da Carolina Ruoso, tem a órbita, que é do Ulrich para o Pedro, né, dos organizadores. Depois a gente tem atração, perguntas, delicadeza. E já para o final, né, são várias cartas, dezenas de cartas, cartas para todo tipo, para todo gosto. Eu particularmente adoro cartas, desde que aprendi a escrever, que eu gostava de me corresponder. Muitas vezes me correspondia com pessoas que eu não conhecia fisicamente, presencialmente, né? E ainda escrevo cartas, muitas delas por e-mail, né? E quando eu vejo um livro de cartas como esse, opa, é a oportunidade para ler aquilo que eu gosto também de fazer. E vou ler para vocês um trecho da carta, do começo ao fim, de Lisley Brown. Esse ao fim é entre parênteses. Belo Horizonte, 7 de setembro de 2020. Lembrando que era o primeiro ano da pandemia, né? Escrever por extenso o nome do ano mais se assemelha a gritar em meio ao silêncio das coisas. A gente começa com constrangimento e bem decididos, como quando fingíamos não perceber quão violento era terminar os adjetivos sempre em os. Minha primeira carta barrada foi meu pai quem impediu, alertando-me que na ocasião daquelas 5 páginas à mão, aos 10, eu me expunha em demasia. De lá para cá foram anos de exposição, excessos, impedimentos, frustrações, não envios. Tudo que flerta com a medida parece chegar no pai novamente. Mas essa carta não é sobre isso. Em meio a 5 páginas havia solto uma foto minha, como essas do Instagram, nas quais sonho que alcancem destino, esforçando-me para caber inteira. Eu presente. Fantasia embaçada de autoestima, voo sobre desmoronamento, eu ausente. Fica um certo tom de autopiedade, mas essa carta nem é sobre isso. Não foi simples retirar aquelas folhas da coleção de papéis de carta. Lembro do cheiro de páginas rosas às quais acrescentei meu perfume de então. Desfalcar uma coleção para dar o envelope como novo lar do desencontro. Acreditar mais uma vez que estou me entregando demais quando na verdade nem da gaveta saí. Poderia ser uma carta sobre entrega e verdade, mas não é. Com tinta azul escrevi, daquele jeito torto, a história que inventei para nós dois. Repleta de anedotas, como gosto de falar da vida até hoje, a narrativa assumia curvas impensáveis. E as curvas se desenhavam, inenarráveis. De certa forma, toda carta é sobre o que não pode ser dito, menos esta. É interessante que essa maneira de ir prendendo a gente que está lendo, né, que essa carta não é sobre isso, menos essa, e a gente fica pensando, então essa carta é sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Eu não vou ler tudo, porque eu não li nem a metade, né? Vou deixar esse sabor para vocês que vão depois ler essas cartas assim como eu, pulando, né? Escolhendo, voltando de novo, tentando entender tanto quem escreve quanto quem recebe. E deixo essa dica para vocês dessa geografia epistolar. Para quem gosta de cartas, para quem também não gosta, quem sabe vai ficar com gosto, com vontade de querer escrever para alguém, nem que seja para você mesma, para você mesmo, né? Para o papel, para a palavra, para o céu, para a onda, para o mar. Cartas para o ar.